amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Na semana passada, nós encerramos o nosso programa com um diálogo, não foi discussão, claro, foi um diálogo, assim, bastante ardoroso, quente, a respeito da situação da nossa igreja, o que não foge ao texto do Evangelho, porque João também termina o corpo do Evangelho com uma nota pessimista. Apesar de tantos sinais, não creram. Apesar de tantos sinais, não aceitaram, não se decidiram a coisa alguma. E verificou-se novamente para eles a famosa, tristemente famosa, profecia de Isaías. Bem, nós estávamos fazendo um comentário a respeito do nosso mundo. E eu me recordo que encerramos o programa falando que o catolicismo aqui no Brasil está em queda livre. Vamos a fatos estatísticos. Há 2 cidades importantíssimas do Brasil cujo número de católicos é menos de 50%. Já somos minoria. Rio de Janeiro e Brasília. Em Brasília já se organizou o Dia do Evangélico, feriado municipal em Brasília, dia 1º de dezembro. Sabia disso? Dia do Evangélico. Em Brasília não se trabalha. Nós estamos nessa situação. O reino vos será tirado e será entregue a um outro povo que produza mais fruto. Agora, é claro, quem é responsável por tudo isso? Nós todos, padres, bispos, fiéis, todos nós. Nenhum de nós tem o direito de se eximir e dizer eu não, e bater no peito do vizinho. Não. Temos que bater no nosso peito. Eu como padre, o bispo como bispo e o fiel como fiel. Por quê? O nosso fiel brasileiro é também um tanto indolente, não? Mas, padre, sabe que tem uma coisa aí muito importante? Hoje, as crianças chegam à catequese, por exemplo, sem saber absolutamente nada. Porque a fé, lá onde devia de ser transmitida, que é em casa, porque é em casa que começa a fé. Não foi. A criança chega na catequese, uma ou outra criança é que sabe, mas a grande maioria não sabe rezar o Pai Nosso, não sabe rezar uma Ave Maria, a oração do anjo. Pois é, eu dou plena razão a você, porque quando eu era criança, e me lembro perfeitamente, quem me catequizou foi minha mãe. A mim foi a minha mãe, obviamente, mas eu lembro de ir à missa com a minha tia-avó, que foi a que criou a minha mãe, que a minha avó faleceu jovem, e de rezar, de aprender a rezar a Ave Maria, o Pai Nosso. Não, nós vivíamos um ambiente católico, se respirava. Agora, um ambiente católico hoje não. O que se perdeu? Por que não se faz mais isso? Porque na minha casa nós ensinamos os nossos filhos, eu ensinei meus 2 filhos, e na casa da minha irmã, as minhas sobrinhas e do meu cunhado, marido da Isabel, também. Bom, você ainda tem a sorte de participar de uma família praticante. Mas quais são essas famílias hoje? Agora, não praticam por quê? Preguiça, indolência. O que mais? Padre, o que mais querem acrescentar aqui? Eu vou voltar à Igreja Boa, se o senhor me permitir. Nós terminamos, acho que o último programa, se não me engano, o senhor dizendo que dentre os católicos, entretanto, temos 5, 7% de católicos fervorosos, católicos que levam a sério a religião católica como pregada em essência. Note bem, quando se leva a sério não significa simplesmente ir à missa aos domingos, né? Claro. Significa levar a moral a sério, sobretudo a moral a sério, Sim. A moral que prega a igreja. E a moral é uma só, ela é no trabalho, ela é no estudo, ela é no lazer. Ela é na família, no família, sexo. No sexo, é em tudo. É em tudo. E ela se aprende pelo exercício. Agora, a razão pela qual eu volto a esse ponto é a seguinte: eu tenho a impressão
de que existem muitas pessoas que, ao ouvir das mazelas que existem, e certamente existem dentro da igreja, se sentem desmotivadas de buscar essa verdadeira fé. E tenho eu ainda a impressão de que existem pessoas de outro lado que vão buscar essa fé apesar desses problemas. O que eu gostaria de acreditar é que esses 5, 7 ou 6% de pessoas que se dedicam verdadeiramente à nossa fé, que praticam verdadeiramente a religião católica de coração, aquela em que a semente cai no coração e daí para frente frutifica, eu gostaria de acreditar que essas pessoas são uma esperança para a nossa religião e uma razão para que aquelas pessoas que se sentem desmotivadas pelo gesto das pessoas que não acompanham a nossa religião como deveriam, entretanto se dizem católicas, se sintam motivadas a continuar. E ao mesmo tempo encontrem no Evangelho, quando Jesus não dizia que a porta era estreita e que não muitos passariam, que poucos passariam. Ora, 5, 7% não é pouco? Então, não. Quer dizer, o seu arrazoado é válido, para se levar a sério, sobretudo esperançoso, e eu não quero de forma nenhuma retirar a esperança. As portas do inferno não prevalecerão contra ela de jeito nenhum, mas não podemos negar uma crise profunda de valores que eu, em toda a minha existência católica, jamais vi. Jamais vi. Não sei como isto acabaria. Não quero absolutamente pensar, porque não acredito que a igreja vai terminar. Mas também não posso jurar que a igreja terminará em glória e com milhões. Pode ser que ela termine com 11, como quando começou, não é? Agora, aqui a responsabilidade é de cada região, porque se a promessa de indefectibilidade feita por Jesus vale à católica, enquanto top, mas não a cada região. O norte da África foi pátria de santos. Santo Agostinho era africano, São Cipriano era africano, os mártires cilitanos eram africanos, Perpétua e Felicidade eram africanas. Hoje não existem 2% de cristãos no norte da África. A Inglaterra foi pátria de santos, até que veio Henrique VIII. A Escandinávia, também ela região de santos, Santa Brígida e não sei quantos. Hoje não existe 1% de católicos. Na África a situação está ruim e não posso dizer que no Brasil esteja bom. Portanto, não podemos assim, amenizar. De certa maneira, não dá. Dá para dizer, temos que ter fé, temos que regaçar as mangas, sobretudo os preguiçosos e indolentes, fazer um exame de consciência sério, estamos no tempo disto que é a quaresma, bater no próprio peito, eu até agora não fiz nada, eu quero ajudar a minha igreja. Eu vou algumas vezes por ano a Roma e como fico no Vaticano, eu tenho a possibilidade, até o privilégio, de me encontrar com eclesiásticos, com núncios apostólicos, com cardeais, com arcebispos do mundo inteiro, numa refeição e numa mesa em comum, onde a conversa é geral. Cada um conta o que está acontecendo. E as mais das vezes, as conversas não são as mais bonitas ou esperançosas. Não quero com este programa aqui de jeito nenhum retirar as esperanças dos poucos que ainda temos, mas quero chamar a atenção à nossa responsabilidade. Quem tem filho, o que faz com o seu filho? Não é? Quem tem família, como vive o cristianismo dentro da família, igreja doméstica, isto é verdade?
essa profunda crise moral, e nós podemos pegar aqui no Evangelho que a boca fala do que o coração está cheio. E aí o sujeito se afasta de Deus. O fiel se afasta de Deus. Deus não se afasta das pessoas. O sujeito se afastou de Deus. Afastando-se de Deus, ele não tem condições de falar de Deus. Porque ele não tem como é que chama? Fugiu o termo agora. Inclinação? Não, inclinação não, A tendência. Puxa vida, fugiu o termo agora. Mas é a questão moral, né? Ele não tem um suporte moral para poder cobrar alguma coisa do filho. Envergadura moral, é isso. Um pai de família, Mas, se você passar um questionário na sua igreja, onde todos estão lá para a missa, coloque as principais perguntas. Para você, quem é Deus? Para você, quem é Jesus Cristo? Para você, qual é a moral da Igreja Católica? Para você, existe céu, inferno, purgatório? Você vai ter uma surpresa impressionante. As respostas estão longe de serem mais ou menos unânimes. Tem gente que vai à igreja e não acredita na vida eterna. Tem gente que vai à igreja e comunga e não acredita na divindade de Jesus. Tem gente que vai à igreja e comunga e não aceita a moral católica. E aí está. E quantos que rezam, né, professam a fé católica no credo e são espíritas? Sim, exatamente. Quantos desses? Né? Então, quando você vai para tudo quanto é espaço que existe, essa questão familiar, essa questão da envergadura moral, é complicado, porque muitos, a separação, o divórcio, pessoas que mantêm relações extraconjugais, os filhos sabem, a família vive isso. E comungam às vezes, muitos comungam. Né? Como funciona isso quando sai para uma criança? Que perspectiva que tem de fé católica uma criança vinda de um lugar desse? O que foi transmitido? Vamos fazer o nosso intervalo e continuamos. Muito bem, nós estamos de volta. Acho que já falamos bastante sobre esta crise aqui. Eu espero que o povo cristão, católico, se acorde, desperte, saiba que o Brasil pode deixar. Não sei se ainda é o maior país católico do mundo. Ainda é. Ainda é? Ainda é. Mesmo sim. com 64%? Sim, ainda é. Mas não sei por quanto tempo ele ainda será o maior país católico do mundo. Mas isso aqui já não nos diz mais nada. Porque se apenas 5, 6, 7% participam efetivamente e vivem a fé da igreja. 64%, na verdade, se dizem católicos. Se dizem católicos. Foram batizados. Foram batizados. Olha, numa das minhas atribuições dentro da paróquia é a entrevista, aquele juramento dos noivos quando eles buscam o sacramento do matrimônio. São 7 anos e meio fazendo esse trabalho. Se eu disser, Padre Fernando, se eu disser que nestes 7 anos e meio eu não encontrei 10 pessoas que respondessem que são batizados, fizeram primeira comunhão, são crismados, não são 10 as pessoas que formam esse número. Você pode ter ideia de quantas pessoas eu já atendi em 7 anos e meio? São mais ou menos 2 por sábado. Faz uma conta assim, rápida. Aí tem mais o outro diácono, tem que trabalha na paróquia também, que também atende, às vezes durante a semana tem bastante gente. É isso. Essas pessoas, eles vão lá, pegaram o primeiro sacramento, batismo, da iniciação,
E agora estão pagando o do sacramento do patrimônio. Aqui não vem E tanto o faz. próximo será a missa de sétimo dia. Sim, Não tenha dúvida alguma. tá? É isso. Isso espanta. Quando uma pessoa se é crismado, sim, há de se erguer o olho e dar uma continuidade um pouco mais, dá para você até mergulhar um pouco mais na conversa e falar um pouco melhor. Porque é espantoso. É espantoso. Mas, padre, qual é o papel do clero, do diaconato, ao enxergar essa realidade? Quer dizer, fazer vistas grossas para isso, realizar o matrimônio, sendo que as pessoas não estão entendendo exatamente o que estão fazendo? Cara. Não. Se a pessoa não tem a condição mínima para receber um sacramento frutuoso como quer a igreja, que ainda que seja um matrimônio, eu aconselho a não, pelo menos momentaneamente. Não é porque a mulher está grávida, porque que tem que casar na igreja. Não. Você vai casar na igreja se vocês estão convencidos de que é um sacramento, se vocês querem receber o sacramento, se vocês sabem que o sacramento é indissolúvel, se vocês estão dispostos a viver, a se amarem até a morte. Então serei grosseiro. São mentirosos porque dizem que sim. Dizem que sim. Sim, não, eu vou. Olha, é de uma cara de pau, desculpa a grosseria, mas de uma cara de pau espantosa. Espantosa. Isso significa que 80% dos matrimônios que nós fazemos são inválidos. Sim. Inválidos de pleno direito. Tá vendo? Se a pessoa não aceita a insolubilidade do matrimônio, é inválido. E se ela disser que aceita e não aceita, é mentirosa. É isso. Mas diz que aceita, sim, certamente. E os que casam são mista religião, os que não são católicos, né? Disparidade de culto. Prometem que vão educar seus filhos na lei da igreja. Os batismos que eu faço, vocês prometem, pais e padrinhos, educar os seus filhos? O senhor ouviu algum não? Quantos anos o senhor batizou? A última vez que eu batizei, por incrível que pareça, foi nos Estados Unidos. Me pediu lá um sacerdote amigo meu que fizesse um batismo para ele. O pai da criança, eu não sei nem se ele sabia o que ele estava fazendo ali naquele momento. Porque a toda pergunta que eu fazia e me dirigia a ele, ele virava o rosto para não responder. Esse foi o último batismo. Você pergunta, você fala com as pessoas, eles garantem que vão fazer tudo isso. Alguns prestam atenção, olham nos seus olhos. No primeiro momento você percebe que, sabe, aquilo está quase os convencendo, mas quando sai dali, seguir a Jesus Cristo, aí não vai ser possível. Não vai ser possível. Aí você entra imediatamente nessa crise moral. Mas é uma pena, padre, porque pessoalmente eu acredito que aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo têm uma felicidade diferente. Tem, claro que tem. Perspectiva diferente. Evidente que tem. Eu não troco a minha vida pela vida de ninguém. Nem a minha. Não. Mas o mundo oferece coisas demais. Já diz uma música aí. O mundo oferece coisas demais. E as pessoas não querem trocar estas coisas todas por Jesus Cristo. Ou pior ainda, acham que aderir a Jesus Cristo, caminhar iluminados pelo Evangelho, perder alguma coisa. Nós estamos bem próximos da Semana Santa. Daqui a 2 semanas, né? 2 semanas. Estamos na Semana Santa. Que não devia ser para o católico um feriadão. Não. E no meu tempo de criança não era um feriadão. Não é. Não era. Hoje são milhões que vão para as montanhas, para as praias, para os divertimentos. É um feriado prolongado, sabe? E o que eu costumo dizer, muitos desses que fogem da morte de Cristo no feriadão, acabam encontrando a própria, sabe? Basta você olhar no jornal, no domingo ou na segunda-feira, o número de acidentes
e acidentes fatais. Se não se tivessem fugido de Cristo, não teria encontrado a própria morte. Não vendo? Padre, nós estamos no final do capítulo, posso completar a Pode. leitura? Pode e deve, porque senão... Estávamos no capítulo 12 de João, versículo 41 em diante. Isaías disse essas palavras porque contemplou a sua glória e falou a respeito dele. Contudo, muitos chefes creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Amaram mais a glória dos homens que a de Deus. Isto aqui É é o que bem falamos. o que nós estamos falando. Jesus clamou: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu, a luz, vim ao mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não acolhe minhas palavras, tem seu juiz. A palavra que proferi é que o julgará no último dia, porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar, e sei que seu mandato é vida eterna. O que digo, portanto, eu o digo como o Pai me disse. E aí vocês veem perfeitamente como o evangelista termina com uma nota triste, uma nota realística, a sua reflexão, o corpo do seu evangelho. Terminou o livro dos sinais, vai começar agora no capítulo 13, o livro da glória, a paixão, morte e ressurreição. Mas isso, claro, nós vamos deixar para o nosso programa Só para encerrado, nós vamos deixar para a semana que vem, que é quase Semana Santa. Só né? para constar, estamos falando do Evangelho de João desde julho. Julho. Julho de Então, 2012. se nós estamos em Março. quase um ano. Quase são Não, e vai passar de um ano, porque Vai ainda passar, tem imagina. aí os capítulos de Muito 13 a bem. 21. Ei, acho que nós vamos até julho, julho, agosto, né? Nesse andar aí, nós vamos até julho e agosto, mas é melhor assim, não é? Eu espero que o telespectador nos tenha acompanhado, tenha gostado e, sobretudo, peço oração pela igreja. Fé, confiança, dinamismo, esperança, não esmoreçam, mas saibam que o momento para nós não é de brincadeira. Muito obrigado, até a semana que vem, se Deus quiser. Conversão. Essa é uma palavra muito boa para o cristão. Bom domingo a todos e até a próxima sexta. Bom dia, obrigado e até nosso próximo encontro.